dentro do jogo, das duas partes. Nós enfrentamos um grande adversário, com muitos jogadores com muita qualidade. Acho que favoreceu muito para quem viveu o jogo, né? Hoje eu acredito que, se não for o melhor, foi um dos melhores jogos da competição. Não só pelos gols, mas das construções dos gols, muito repertório técnico dentro do campo, muitas combinações, principalmente dos dois lados. Nós enfrentamos um grande adversário, um adversário aí que tem dentro desses anos aí fazendo uma grande Série B. Nós, dentro da nossa humildade, nós acreditamos que também nós conseguimos fazer um grande jogo e desafiando o adversário sempre, que é o nosso propósito dentro de cada oportunidade. O Brusque voltou melhor no segundo tempo e na leitura que tu fez, e fisicamente parece que resistiu bem melhor do que o próprio Criciúma. Na verdade, é cumprimento de tarefa desses atletas, que eles têm cumprido muito aquilo que nós combinamos em fazer dentro do campo. Por mais que a gente, já falei isso em outras vezes, por mais que a gente desenvolva alguma estratégia, algum plano de jogo, o mérito total é deles, porque eles conseguem assimilar bem aquilo que nós queremos e eles entregam muita energia dentro do campo. Nós temos um combinado entre nós, que nós não negociamos aquilo que nós queremos ser dentro do jogo. Primeiro, que um time muito corajoso. Segundo, de um time de uma mentalidade muito forte e organizada. Nós só paramos de lutar no apito final do árbitro, porque aí nós não temos uma oportunidade de continuidade de jogar. Mas enquanto tiver vida dentro do jogo, a gente vai mostrar que nós somos mais vivos do que nunca. E a demonstração do retorno para o jogo, sair na frente, tomar a virada e buscar o jogo novamente, fazer a virada e depois, aí não tem jeito. Entra a qualidade do chute, entra a qualidade individual do jogador, entra a qualidade do adversário. Eu acredito que eu fico muito irritado quando toma 3 gols, mas da forma que foi o jogo no geral, não tem como sair irritado, até porque foi um belo espetáculo. Como é que foi a conversa no vestiário para o segundo tempo, né? Depois que o Brusque conseguiu o empate já na reta final do primeiro e a substituição chegando depois dos 20 minutos, inclusive da segunda etapa. Como é que foi essa conversa para o segundo tempo? Faltava algumas coisas ainda para a gente resolver dentro do jogo. Primeiro é interpretar o jogo, para a gente ter vantagem naquilo que nós tínhamos combinado e via vantagem em cima do adversário. Então, eu cobrei foi a interpretação deles na tomada de decisão. E aí a gente tinha combinado, estudando o adversário também, lógico. O Eduardo tem feito um grande trabalho, tem nos provocado também a estudar ele e perder o nosso sonho, porque é um grande adversário. Tem muito jogador de muita qualidade. E aí a gente só colocou eles sintonizados naquilo que nós precisávamos fazer. Aí entra também a coragem deles, o motivo de acreditar naquilo que nós estamos falando, para ter um ímpeto de jogo, né? E aí a gente conseguiu anular uns pontos fortes. O único momento que a gente baixou um pouquinho foi no momento que eles fizeram o terceiro gol. E aí entra a qualidade individual do jogador. A bola não poderia sobrar para ele ali, sobrou. Mas vou falar o que do jogo como esse, né? Por tudo que eu já iniciei falando aqui, não tem como você questionar, principalmente. Ficamos felizes num ponto. Nós vamos chegar forte no momento decisivo da competição. Mas zero para todo mundo, inicia uma nova competição, que agora ninguém pode errar para poder ter vantagem, para poder prosseguir. Nós, tomara a Deus que nós consigamos, continuar nessa energia toda dentro do campo. E com as duas mudanças que você fez para o início da partida, a entrada do Salas fazendo o terceiro zagueiro e também o João Félix ali no lado esquerdo, no lugar do Raimar. O Matheus Nogueira igual o Raimar estavam os dois pendurados com o segundo cartão amarelo. O Raimar ficou por questão até de desgaste ou exatamente para não levar o terceiro cartão amarelo? As duas coisas. Primeiro, porque ele já vinha no limite e é um jogador que a gente conta com ele para a sequência. Então era um risco muito grande. Ele não se preparou para o treino, não conseguiu pisar no campo ontem. A gente deixou ele um pouco mais reservado para ter energia se caso houvesse a necessidade. Hoje era um jogo muito físico, que teria que ter jogador com muita saúde dentro do campo, e ele estava meio limitado quanto a isso. A sequência pesou para ele nesse momento e nós não poderíamos correr risco. Aí nós colocamos um cara mais forte, um jogo mais físico, porque o adversário provocava isso, e também conta muito com o jogo aéreo, também o adversário é muito forte no jogo aéreo. Então nós optamos por essa oportunidade para o João Félix. Só acredito que fez um jogo sólido. O Salas é um cara que vem trabalhando muito forte. A gente contava com ele talvez para iniciar, a documentação atrapalhou. Entrou o Rian aí tomou conta. Só que nós precisamos dar oportunidade para os atletas, até para vê-los também, caso houver necessidade dentro da competição, ele já quebrar o gelo de estreia. Então, acredito que também fez um jogo consciente, um jogo sólido. Nós vamos incorporando dentro da nossa possibilidades, dentro daquilo que nós temos, dentro da nossa unidade de trabalho, a gente vai incorporando
e agora é pensar já na próxima fase, que está todo mundo zerado, está todo mundo energizado, acreditando que pode chegar numa fase adiante. Então nós temos que ter muita responsabilidade naquilo que nós queremos e humildade para poder seguir em frente. Igor, qual é os ajustes que o Brusque precisa fazer para chegar nas fases mais decisivas, como agora nas quartas de final? É minimizar os erros, principalmente aquilo que nós podemos controlar, né? Nós tomamos algumas situações de gol, ofertamos para um adversário de muita qualidade, que na fase final de mata-mata ele não perdoa. Talvez você faz um grande jogo, erra nos momentos cruciais do jogo e não te dá vantagem de poder seguir. Mas essa maturidade também, ela, consequentemente, ela vai ganhando com o passar do tempo. É um time muito jovem, quase ninguém jogaram junto aí. Clinton, Biel e Bernardo, e o Nogueira pivô. O restante é tudo jovem, chegando agora no clube, né? Então está tendo essa oportunidade de ter essa sequência. Feliz por ter recuperado o pivô hoje já voltou, né? Então já nos dá a condição de tê-lo nesse mata-mata. É continuar seguindo aí nas nossas convicções, com humildade, com trabalho, com muita energia dentro do campo, para a gente poder, com todo respeito ao adversário que nós vamos ter, que eu concordo, na próxima fase, mas a mesma coisa que eu estou falando aqui, sonhar um passo a mais, eles também estão dizendo lá que sonha com um passo a mais. Então, dentro das possibilidades de cada equipe, vai defender aquilo que queira viver, principalmente na próxima fase. Álvaro voltando e marcando, e o Clinton esticando um pouco mais de tempo dentro do jogo. Como você diz, vai dosando, e hoje você já conseguiu usar o Clinton um pouco mais do que anteriormente, e pelo que a gente percebeu, não sentiu. Baita pergunta. Eu te falei, né? Eu tinha te falado antes que a minha intenção era também nessa condição para ele, e aí ele vem acreditando naquilo que nós estamos construindo. Não só eu, mas o trabalho de todo o coletivo, da toda a comissão técnica, de todo o pessoal que trabalha dentro do clube. A gente está muito preocupado também na questão da evolução individual do atleta. Nós estamos tentando contribuir de alguma forma para deixar o atleta numa condição bem favorável. E é isso, hoje o Clinton avançou mais um estágio, deu mais um passo à frente e tem uma condição a mais dentro do campo, não só estar dentro do campo, mas contribuir dentro dessa condição. E ele foi muito importante, eu acho que fez um baita jogo também. Desde que começou o campeonato, o time não teve uma semana inteira de trabalho. Quão importante isso é para a equipe, né? De questão de descanso, treinamento, para enfrentar o Concórdia agora na próxima semana? Boa. Essa semana ela é crucial, principalmente na recuperação deles, né? Essa semana ainda nós temos que tirar o pé e recuperar toda a energia, porque o desgaste foi muito grande para todas as equipes. Então aí a gente conseguindo recuperar, entra um momento decisivo agora, a questão mental ela vai ter que ser contribuída para o desenvolvimento dela, para estar muito forte mentalmente, ter muito cuidado, principalmente para não exceder no ponto, para achar que tem uma semana e exceder no ponto, para chegar com uma equipe totalmente cansada no momento crucial. Mas eu estou muito feliz com a entrega de trabalho de todos dentro do clube. Nós não conseguimos nada, somente passar mais uma fase que era uma meta nossa, e ainda mais passando em primeiro do nosso grupo também, que era uma meta nossa, né? E agora é pensar já no Concórdia. O Concórdia se incorporou muito dentro da competição nessa reta final. O jogo lá é muito difícil, nós temos que ter a mesma lucidez que nós vamos ter tido até então, com a mesma humildade, até então, para a gente fazer por merecer ter uma oportunidade mais adiante. Quando se perde, nem tudo está errado, quando se ganha, nem tudo está certo. Esse resultado foi um grande resultado, sem dúvida alguma. Mas deu para perceber algumas decisões erradas, principalmente no toque de bola. Acabaram errando alguns passes que poderiam, inclusive, ter resultado em gols para o Brusque. Isso é algo a ser corrigido também durante a semana. Também. Mas o jogo, quando ele chega nesse nível aí, por exemplo, você tem um adversário do outro lado que também ele interpreta bem o jogo e faz te provocar a tomar decisões mais arriscadas, né? Então, o que eu cobro deles? Ser responsável e ao mesmo tempo ter muita coragem para poder fazer. Nós somos um time encorajado a jogar. Nossos médios jogam, os nossos zagueiros dificilmente desfaz da bola por desfazer, tenta achar totalmente um homem livre para poder ter vantagem. Nós nos condicionamos assim, vai errar. O que nós não podemos ser é ter preciosismo para poder condicionar o erro. Nós temos que continuar com humildade, tentar potencializar aquilo que eles fazem bem, que é sempre fazer o jogo limpo, fazer o jogo com humildade, dando vantagem para o companheiro que achar o homem livre para a gente avançar. Mas eu estou feliz pela construção no geral. Esses erros a gente vai minimizar como? Mostrando para eles em vídeo, corrigindo alguns movimentos para facilitar a tomada de decisões
e eles interpretar dentro do jogo aquilo que o adversário vai ofertando melhor para a gente continuar tendo vantagem. Mas o erro ele nunca vai terminar, né? Ele nunca vai acabar. Por quê? Porque toda vez que você vai provocando, o adversário também te provoca o erro, talvez um fechamento de espaço mais rápido, talvez a gente retarda da bola sair do pé, então isso vai condicionando também uma dificuldade maior. Igor, você sempre falou desde o primeiro jogo que a vontade é algo que sobressai. E agora, no mata-mata, vai precisar realmente de um pouco mais de vontade sempre, porque são jogos bem difíceis. Você acha que essa vontade é uma marca desse time do Brusque? Não acredito. E eu tento esticar a corda sempre para que eles não percam essa essência, porque é muito difícil. O jogo é bonito, é vistoso, mas sem bola você tem que tentar competir para tê-la de novo. Né? Então, e hoje eu fiquei muito feliz, é o que faltou no segundo tempo contra o Santa Catarina. O time estava até organizado, mas faltou agressividade, faltou o pé na bola, continuar lá em cima. Nós aceitamos o adversário foi ganhando confiança e a gente ficou bem posicional. É o que eu mostrei para eles no vídeo, cobrei uma atitude diferente, até porque eles têm essa condição. É porque o jogo ele é meio traiçoeiro, porque ele te provoca e às vezes te oferta que você entre numa zona de conforto. É nesse momento que o adversário ganha força dentro do jogo. E nós, naquele momento, voltando ao jogo do Santa Catarina, nós entramos na zona de conforto. Estava ganhando o jogo, até então bem controlado, ficamos tentando fazer um jogo meio posicional, que não é a nossa característica. O adversário conseguiu ter a bola dentro do nosso campo, a gente entrava nos espaços, fechava com lentidão, e o adversário foi ganhando energia, até empatou o jogo e teve a condição até de virar, cara. E aí eu cobrei essa uma postura diferente, e hoje eles demonstraram, porque eles viram no vídeo, entenderam a nossa cobrança, e eles têm muita coragem para poder fazer, e graças a Deus hoje eles tiveram uma atitude muito forte dentro do campo. Falar sobre essa atitude, Igor, com relação à atitude de todos os jogadores. Quando eles conseguem ter uma oportunidade, ou numa falta, ou numa substituição, ou uma parada técnica, como aconteceu hoje, eles se conversam muito entre eles. Eles se cobram, não no sentido de crítica, mas no sentido de que algo não está saindo conforme combinado. Isso é legal para se perceber que no vestiário ou nos treinos acontece, mas também acontece durante os jogos. É verdade. Eu acredito que eu te vi num treino esse dia, né? E o que você vê no treino é bom que vê no jogo, é bom até vocês terem a oportunidade, porque vocês veem o reflexo no jogo e a nossa cobrança ela é muito intensa, é muito forte. E eles, eu tenho instigado eles também a se cobrarem dentro do jogo, porque não fica só uma comunicação de fora para dentro, fica uma comunicação no contexto geral coletivo. E essa cobrança ela é muito positiva, cobrando para que todos estejam conectados naquilo que nós podemos fazer dentro do jogo. Vai existir sempre, é a minha maneira de trabalhar, eles entenderem esse momento que é importante da cobrança deles, e eles instigaram o companheiro a dar o seu 100% sempre, sempre. Nós não podemos negociar, principalmente as nossas virtudes, é isso que eu falo para eles sempre. Se a gente conseguir manter essas virtudes até o final da competição, podemos sonhar com algo maior. Não dá para escolher adversário, mas é uma viagem longa agora. Isso pode prejudicar um pouco o próximo jogo? Nós temos essas duas oportunidades de mata-mata, nós não podemos escolher adversário. Foi o que nos ofertou para a gente tentar sonhar com a próxima fase. Não pode ser desculpa para a gente condicionar se as coisas não acontecerem a nosso favor. Nós temos que continuar, mais uma vez falando, com a mesma humildade, com os pés no chão sempre, e sendo encorajado a buscar aquilo que nós almejamos. Respeitando demais o adversário. E a melhor maneira de respeitar o adversário é você entregar tudo que você tem como capacidade para poder fazer o jogo. É isso que eu passo para ele sempre. Nós vamos tentar, dentro do que nós podemos fazer, almejar uma próxima fase, e o adversário também vai ter essa mesma energia. A mesma coisa vai ser o jogo de volta, eles também vão ter que se desgastar para ir. Então, está todo mundo igual, não tem como lamentar nada. Obrigado, Igor Magalhães, falando aí na entrevista.